Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito do melhor amigo que você pode ter, Jesus, esse amigo. Lá em Mateus 11, a partir do verso 28, ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que convite maravilhoso que Jesus está fazendo a você. Na verdade, esse foi o convite que eu recebi e disse sim quando eu me converti há alguns anos atrás. E eu não me arrependo, porque Jesus, Ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Veja bem, quando a gente fala a respeito de amizade, de relacionamento, de um convite tão especial como esse, que é justamente para você caminhar junto de alguém. Só que esse alguém não é qualquer alguém, não é qualquer pessoa. Aqui é o próprio Jesus. E Jesus, lá em João, no capítulo 15, a partir do verso 13, ele diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus aqui ele está colocando que ele quer essa relação de amizade, essa relação de amigos, essa relação de cumplicidade. Nós percebemos que no Velho Testamento, o próprio Deus, ele desenvolvia um relacionamento de amizade com Abraão, lá em Gênesis 18, no verso 17, e era justamente de não ocultar nada, e Deus colocou: posso eu ocultar alguma coisa do meu amigo Abraão? Ou seja, Deus ele tinha essa relação de amizade com Abraão no Velho Testamento. E também no Velho Testamento nós vemos alguns relacionamentos de amizade, como por exemplo de Noemi e Ruth. Ali entre essas duas mulheres foi desenvolvido um relacionamento durante algum tempo. E ele se demonstrou realmente algo forte, poderoso, uma relação que seria inquebrável. No momento em que Noemi decidiu voltar para a sua terra e despediu assim as suas noras, até porque o seu marido estava morto e os seus filhos também, Ruth, no entanto, disse: não, eu vou com você, onde você for. E esse é um relacionamento de uma amizade verdadeira e sincera. Nesse momento, Ruth estava sendo totalmente leal à sua sogra. E então voltaram e foram juntas. E toda a história, se você não conhece, eu vou deixar, tem um vídeo meu e você pode assistir a respeito da vida dessas duas mulheres. E também um outro relacionamento que nós temos de amizade, de algo assim muito profundo, foi a amizade do rei Davi com Jonatas. Uma amizade que foi algo assim tremendo, que o próprio rei Saul não conseguia entender. Como? Que vínculo era esse? Era um vínculo realmente de irmãos, quando a própria alma de um e de outro estava tão unida, a qual a lealdade, esse carinho, esse cuidado, essa proteção, esse tomar a frente. E veja que o que Jesus colocou quando ele próprio nos chama de amigos, e ele quer chamar você de amigo, é que o amigo, ele é uma relação tão poderosa que o verdadeiro amigo, ele dá a vida por causa do outro. Verso 13 aqui: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou seja, Jesus é esse. Jesus, como amigo, ele deu a sua própria vida na cruz por você, por mim. Não existe maior amor do que esse. Ele realmente
Ele se assumiu amigo. E por esse motivo é que hoje ele faz esse convite. Veja bem, naquele tempo em que Jesus estava vivendo, ele percebia, ele via a opressão que aquele grupo religioso chamado fariseus exercia sobre os pecadores, sobre os publicanos. E por que eu digo pecadores e publicanos? Porque o próprio Jesus, na palavra dele, em muitos momentos, ele condenou a atitude dos fariseus, dizendo que eles colocavam um peso tal que eles próprios, eles não moviam um dedo para cumprir aquelas normas, aquelas regras. No entanto, eles, os fariseus, colocavam um peso sobre o povo, ao qual o povo não conseguia suportar. E muitas vezes Jesus, nessa condenação para com os fariseus, então nesse momento aqui, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Porque ele sabia que o que estava sendo colocado sobre esse povo não era algo de Deus, era algo de homens, era religião, era cobrança, e era tudo que Jesus não queria. Por isso ele faz esse convite, e ele diz: eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. É uma relação diferente. Jesus, ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Porque os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei. Eram aqueles que eram os estudiosos, né, da lei, da Torá. E eles pegavam muitas daquelas leis e colocavam como uma imposição para o povo. Mas eles mesmos, eles não tinham amor, eles não agiam com justiça. Eles não estavam preocupados com o povo, né? O que eles queriam realmente era simplesmente impor aquilo que eles acreditavam. No entanto, Jesus, ele fala: o meu jugo, no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que ele coloca aqui? Porque ele sabia que o jugo significava a quantidade, digamos assim, de regras, de normas. Era pesado, mas o dele não, o dele era leve. É disso que se trata aqui. O meu fardo é leve, coisa que não acontecia com os fariseus sobre o povo. E os próprios fariseus, muitas e muitas vezes, condenou Jesus, dizendo: por que você come com pecadores e publicanos? Porque eles se achavam poderosos, eles se achavam os melhores, eles se achavam realmente, digamos assim, estrelas, né? Eles eram aqueles que cumpriam a risca na mente deles, mas para Jesus não era assim, porque Jesus conhecia o coração dos fariseus. O que realmente Jesus buscava era a questão do amor. Foi isso que Jesus demonstrou em todo o tempo que ele esteve aqui. Jesus, ele tinha misericórdia. Agora, quem eram os pecadores e quem eram os publicanos? Primeiro que os pecadores eram aqueles que não eram os estudiosos da lei, eram aqueles que não estavam completamente confortáveis em relação àquilo que os fariseus impunham a eles. E os publicanos eram aquelas pessoas que eram os cobradores de impostos, que recebiam impostos, que muitas vezes eram impostos pesados, mas para o Império Romano. E os fariseus, eles não eram a favor disso. Então, no caso, aos olhos dos fariseus, os publicanos realmente eles eram muito pecadores. Só que, veja que houve momentos na Bíblia que Jesus, ele confrontando os fariseus, o que faz Jesus? Ele coloca, por exemplo, uma historinha de um fariseu e um publicano que estavam ali orando. O fariseu batia no peito, olhava para o céu e dizia como ele era bom. No entanto, o publicano dizia: Senhor, baixava a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim,
porque sou pecador. Ou seja, é o reconhecer que é pecador, reconhecer que é carente de Deus, que necessita do Senhor, que precisa aprender com Ele. Como disse Jesus aqui nesse convite, aprendei de mim. É isso que Jesus quer, um coração que seja pronto para aprender, pronto para colocar em prática os ensinamentos do Senhor, o amor de Deus, a justiça do Senhor, a misericórdia, a bondade. É isso que o Senhor espera de você, que o Senhor espera de mim. Em outra parte da Bíblia nós vimos, que o Zaqueu também era um publicano, ele era um cobrador de impostos, no entanto, com o coração aberto para receber ao Senhor Jesus. Tanto que ele se converte e ele diz o quê? Que ele vai restituir 4 vezes a quem ele devia e dar metade dos seus bens aos pobres. E esse era aquele que os fariseus condenavam porque era publicano. O próprio Mateus também era um cobrador de impostos, publicano. Deus, Jesus, ele foi comer na casa de Mateus. E quando chegaram vários publicanos e pecadores, e os fariseus estão sempre aí o tempo todo. Por quê? Porque é religião. Deus, ele não quer religião. A questão dessa religião são essas normas, são essas regras, é esse peso que se é colocado sobre o homem. O que Deus quer é relacionamento. O que o Senhor quer, o que Jesus quer com você, comigo, é amizade. Por isso ele disse lá em João, eu não vos chamo mais servos, mas amigos. O próprio Abraão, e Deus, que tinha essa relação de amigos, é isso que o Senhor espera de nós. Não há amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida por um amigo. Jesus te chama de amigo. Ele deu a sua vida por você, ele deu a vida dele por mim. Ele quer ter um relacionamento com você. Jesus, ele é o melhor amigo que você pode ter. Ele é o melhor amigo que qualquer pessoa possa ter. Diz que você quer esse relacionamento com ele, esse relacionamento, que você aceita esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que te convida. Faça uma oração onde você estiver, no momento que você estiver, e peça a Deus, diga a Ele em oração, Senhor, eu quero ser seu amigo, eu aceito o seu convite de amigo. E busque ao Senhor, busque se relacionar com o Senhor, leia a palavra do Senhor, abra o seu coração, porque tudo que o Senhor quer com você é um relacionamento de amigo. E amigo é aquele que compartilha, é aquele que tem prazer em estar junto, é aquele que quer aprender um com o outro. É isso que o Senhor quer de você. Abra o seu coração. Essa foi a passagem bíblica a qual eu disse sim. Sim, Senhor, eu quero aprender de Ti. Deus quer que você diga o mesmo. Amém? Se essa palavra foi boa para você, se falou ao seu coração, deixa a sua curtida, compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que vai ser bênção para ela e comenta se você gostou. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.